primeiramente, claro, está ao lado da nossa eterna prefeita, e eu que trabalho na área da educação, gostaria de dizer que o pessoal da educação, quando eu falei que ia vir hoje, estar com a senhora hoje, o pessoal falou assim, olha, manda um abraço para ela e fala que a gente ama ela, que ela foi a melhor prefeita de educação que essa prefeitura já teve. A segunda questão, também que eu estou muito feliz como historiador, porque normalmente quando a gente fala em direitos humanos, em ditadura militar, parece que é um assunto que diz respeito apenas às vítimas do período, apenas a historiadores, sociólogos, e não. É um assunto que envolve toda a sociedade, todas as classes, todas as categorias, e que trazem permanências muito graves até hoje. Tá? Outra questão extremamente importante é a própria instalação da Comissão da Verdade, que eu vou falar logo mais, e também que duas efemérides, duas datas importantes vão acontecer o ano que vem, que é 30 anos do golpe de 64, perdão, 50 anos do golpe de 64 e 30 anos da campanha pelas diretas já, que foram marcantes na história brasileira. Primeiro, como historiador, eu quero fazer um recorte importante, que o direito do voto no Brasil, o direito político no Brasil, ele nunca foi visto como um direito de todos, de todas as classes. Sempre foi visto como um direito de uma elite que sabe o que é melhor para o país. Normalmente foi assim. Desde o período colonial, quem participava da política? Os homens bons, os grandes latifundiários, os grandes fazendeiros. No período do Império, a mesma coisa. O voto era censitário, ou seja, para você votar, além de ser homem, tinha que ter uma determinada renda. Às vezes, até o nome nos engana. A instalação da República do Brasil, República é coisa pública. Porém, nem a instalação da República aumentou o número de votos. Até a República, no Império, 10% da população votava, que já é um número pequeno. Quando se instala a República, esse número cai para 2%. Por quê? Porque além da renda, além de ser homem, a pessoa tinha que ser alfabetizada. E como a gente sabe, até os ricos no Brasil nessa época eram muitos deles analfabetos. Então, até a República Brasileira, ela não trouxe mais democracia para o povo. Tá? No golpe militar, o que ocorre é algo mais ou menos parecido. Os militares, eles acham que sabem o que é melhor para o país, acham que sabem o que é melhor para o povo e tomam o poder. Sempre permanece ainda muito essa ideia que o povo é ou alienado ou não sabe votar. Né? A eleição da nossa prefeita aqui mostrou que mesmo depois de 20 anos de ditadura o povo sabia votar. Né? Mas até hoje a gente vê na mídia muitas vezes falando, o povo é alienado, ou o povo vota nesse ou naquele partido porque eu tenho Bolsa Família ou aquilo. Não. O povo, ele pode até, muitas vezes, votar, não está plenamente informado, só que o povo, ele entende sim de política. E ele tem o direito de participar, por mais dificuldades que ele tenha. Né? Entrando um pouco na questão da ditadura militar, vou explicar rapidamente, tentar explicar rapidamente, porque é um processo extremamente complexo e grande, o que foi essa ditadura. Primeiro a gente precisa entender dentro de qual contexto que ela aconteceu, tanto externo quanto interno. Ela surge dentro do contexto internacional no período de Guerra Fria. O que é Guerra Fria? O mundo dividido entre capitalismo, representado pelos Estados Unidos, e socialismo, comunismo, representado pela União Soviética. E o resto dos países tinham que se colocar perante a isso. Eles não podiam ficar indiferentes. Ou você estaria de um lado, ou estaria do outro. O que acontece? O Brasil, desde o final da Segunda Guerra Mundial, o Dutra, ele começa, o governo Dutra, em 46, ele começa a se aproximar dos Estados Unidos. Até com a instalação da Escola Superior de Guerra, que os militares americanos vinham dar curso para os militares brasileiros. Então sempre houve essa aproximação. O que vai alterar, vai modificar ainda essa questão é a Revolução Cubana, que ocorre em 59. A Revolução Cubana ocorre no país pertíssimo dos Estados Unidos, que sempre foi controlado pelos Estados Unidos e que trazia um grande perigo para a América Latina, que essa Revolução Cubana se espalhasse. E o Brasil, mesmo que nós muitas vezes não demos valor, o Brasil é o grande país latino-americano. Uma revolução socialista aqui, ou até um governo democrático popular para os Estados Unidos,
representava uma ameaça muito grande. Então, o Brasil tinha papel importantíssimo nisso. Entrando no contexto interno do Brasil, algumas coisas são importantes. Desde os anos 1930, o Brasil vivia uma instabilidade política. Vargas deu um golpe, o próprio Juscelino Kubitschek quase houve um golpe contra ele. Então essa ideia que estava para ocorrer um golpe, que a democracia estava em perigo, não era uma ideia que surgiu só em 64, era algo que já vinha acontecendo. Porém, qual que foi o contexto que levou a esse golpe? O Jânio Quadros, que era de São Paulo, um partido de direita, é eleito em 60, e o Jean Goulart, que a gente chama de Jango, ele é eleito como vice, que era um representante do trabalhismo, aliado aos grupos sindicais, a grupos socialistas, herdeiro político do Vargas. E qual que é a grande questão? Como funcionava isso? Naquela época, você votava para presidente de uma pessoa e para vice em outra. Podia ser de outro partido, podia votar totalmente diferente, não tinha essa identidade partidária. O Jânio, no governo dele, é um governo bastante confuso, né? Tanto politicamente, externamente, quanto internamente. Ele condecora o Che Guevara, mesmo sendo aliado dos Estados Unidos, é um governo confuso, internamente ele proíbe o biquíni nas praias, é uma coisa extremamente confusa. E ele perde o apoio dos deputados e renuncia. Logo, quem deveria assumir era João Goulart. Só que o João Goulart, aonde que ele estava? Estava na China, que na época era, até hoje, mas na época era uma grande potência comunista. E os militares fizeram de tudo, junto com outras classes, para que ele não assumisse. Né? O Brizola, no Rio Grande do Sul, junto com outros políticos e com o setor do exército, cria a campanha da legalidade e consegue fazer com que o Jango assumisse. Só que não como presidente, como primeiro-ministro. Foi o único período da história brasileira que o Brasil se tornou parlamentarista, ou seja, tem o presidente, mas quem manda é o primeiro-ministro. Porém, essa solução negociada, ela tinha como proposta um plebiscito, que o povo ia escolher se voltava o presidencialismo ou se continuava o parlamentarismo. Nessa eleição, em 63, 12 milhões de pessoas votam e mais de 9 milhões decidem pelo presidencialismo. Decidem que o João Goulart, que era o presidente, assumisse. Quando o João Goulart ele assume, o que acontece? Ele tem como proposta de governo as chamadas reformas de base, tá? Que foram muito faladas, são faladas até hoje, que não eram nenhumas reformas revolucionárias para um país avançado e moderno, mas para o Brasil eram propostas extremamente avançadas, que buscavam diminuir a miséria, buscavam diminuir a pobreza. Que propostas eram essas? A instalação de a realização de uma reforma agrária, a realização de uma reforma tributária, onde os ricos pagassem mais, uma lei de remessa de lucros, onde as empresas não mandassem tudo para o exterior, e os trabalhadores brasileiros não ficassem com nada, que nada fosse investido aqui. E como ele não tinha apoio do Congresso, ele passa a fazer o quê? A comícios na rua, a buscar o apoio do povo, e falando que essas reformas sairiam através de plebiscitos. Essas propostas, que para a elite brasileira, para muitos setores, eram extremamente revolucionárias e danosas, se articulam num golpe e realizam um golpe militar em 64, que é liderado pelos militares, mas que tem o apoio de vários setores, tá? Que são desde religiosos, latifundiários, empresários. Então, esses setores que apoiam o golpe de 64 é muito grande, tá? Duas coisas importantes. O que o pessoal que articulou o golpe, que defende o golpe, fala? Fala o seguinte, nós tínhamos que fazer o golpe, que o Brasil ou ia se tornar uma ditadura de direita ou de esquerda. Isso é uma mentira. Primeiro, que o João Goulart ele não era nenhum revolucionário socialista. Ele era um fazendeiro agropecuário lá do Rio Grande do Sul, tinha várias fazendas pelo país, só que era um cara que era próximo aos trabalhadores, que era próximo aos sindicatos, e via que para o Brasil avançar, algumas reformas eram necessárias. Outra coisa, falavam, tinham grupos, não existia grupos armados no Brasil, praticamente nenhum até 64. É só depois da instalação da ditadura que esses grupos começam a agir, seja na cidade, seja no campo. Então isso é uma mentira muito grande. Uma falácia muito grande. Né? Outra grande questão, o golpe ocorre em 64, mas o grande momento
terrível do golpe é em 69, que ocorre o ato institucional número 5. Que se os militares já tinham o controle do poder, eles passam a censurar qualquer manifestação artística, teatral, jornalística, passam a perseguir as pessoas, passam a prender, passam a torturar. O que acontece a partir de então? Todas as pessoas, você não poderia ficar neutro. Ou você estava a favor do golpe, ou você estava contra. Não tinha meio termo. Tá? Ou você estava de um lado, ou estava do outro. A partir de então, vários grupos da sociedade passam a ser perseguidos. Sindicalistas, estudantes, professores, vários e vários grupos operários passam a ser perseguidos. Né? E instala-se no Brasil todo um sistema repressivo, baseado principalmente na tortura. Tá? Mais de 30 mil pessoas foram presas, provavelmente, e torturadas. Algumas pessoas falam 50, mas o número foi gigantesco. Sempre com a ideia que, com a tortura, a gente consegue a verdade. Hoje a gente sabe, a partir do direito internacional, de todos os estudos que tem, que a tortura ela não leva a verdade nenhuma. Ela leva ao contrário. Ela leva a fabricação de mais mentiras. Dentro de uma situação de tortura, uma pessoa ela assume tudo. Várias pessoas, era comum na ditadura acontecer, várias pessoas assumir que tinham matado o outro. Porque você quer que aquilo acabe. Então fala, você matou tal fulano? Matei. Porque aí, pronto, se eu assumo que eu fiz tal coisa, aquilo acaba. E outras formas que as pessoas começam a pensar. Se eu estou sendo torturado, e outras pessoas podem ser torturadas, eu vou criar histórias para que outras pessoas não sejam torturadas. Então é o último elemento de prova que pode ser utilizado em qualquer interrogatório, é a questão da tortura. São criados vários aparelhos, delegacias repressivas. Uma era a Operação Bandeirantes aqui em São Paulo, que era extremamente cruel, vários boicotes pelo Brasil inteiro, que tinham interligações. Tá? Quando eu digo que a ditadura militar, ela foi uma ditadura não só militar, mas ela foi uma ditadura civil-militar, foi porque ela foi, lógico, controlada pelos militares, mas que teve o apoio de vários grupos civis, seja de empresários, seja de setores da mídia. Se você quer ver um pouco isso, tem um documentário chamado Cidadão Policy, que apresenta a história do presidente da Ultragaz, da época, que mostra que era um dinamarquês que vivia aqui no Brasil, um cargo importantíssimo, e mostra que ele, além de financiar a tortura, ele ia no DOPS assistir às sessões de tortura que aconteciam. Tanto é que a gente não, aquela coisa de não ficar indiferente, que o próprio Mindrim, que era o dono da Metal Leve, e o Antônio Remígio de Moraes, que era o dono da Votorantim, vivo até hoje, eles foram convocados no DOPS, que eram grandes empresários, e perguntaram: por que vocês não financiam a repressão? Vocês são contra a repressão? Vocês são contra a ditadura? Então, não tinha escolha. Ou você ficava de um lado, ou ficava do outro. Tá? E essa questão da ditadura não ser só militar, ela é também civil. E a tortura, pessoal, ela produz sequelas gigantescas, tá? Não eram só torturas que aconteciam, né? Várias pessoas, no mínimo 500 pessoas foram mortas ou estão desaparecidas no Brasil, e além disso, várias torturas que provocaram diversas sequelas, desde sequelas físicas, né? Problemas em órgãos internos, perfuração de tímpanos, tá? Várias sequelas que nem convém ficar falando, mas às vezes é importante a gente falar, porque muitos jovens muitas vezes não sabem o que acontecia naquela época, né? E tanto a própria presidente Dilma, de tantos socos que ela tomou no rosto, ela teve que reconstituir parte da arcada dentária dela, tá? Então era algo muito cruel que acontecia. Se você quer saber, tem um outro documentário que tem no YouTube que mostra perfeitamente, muito interessante, feito no Chile, que chama Brasil, o relato de uma tortura, que mostra em 71, feito por americanos, mostrando como que era feita a tortura no Brasil, eles até encenando uma situação extremamente delicada, deles mostrando como que era feito aquilo, como forma de denúncia mesmo do que estava acontecendo. E muitos daqueles, é curioso que nesse filme, dos que são entrevistados, 3 desses entrevistados, depois de um certo tempo, eles se suicidam. Porque uma das sequelas da tortura é essa, você achar que está sendo perseguido, que você vai ser preso, que algo vai acontecer com você, além de profunda depressão. Então, quer dizer, a ditadura ela não é algo que terminou naquela época. No começo desse ano,
Tem um jornalista, o Guilherme Azevedo, que ele foi sequestrado junto com a esposa e o filho dele de 1 ano e 8 meses. Durante a prisão ele caiu no chão, depois bateu a cabeça no chão, depois ele foi levado para o DOPS com a mãe. Tá? Ele mesmo sofreu torturas e esse ano, no ano passado, no começo desse ano, ele se matou com um coquetel de medicamentos. Então a tortura e o ascalpo que a ditadura produziu é algo que permanece até hoje nas vítimas, mas não só nas vítimas, que eu vou comentar daqui a pouco. Tá? Duas coisas importantes. A ditadura ela começa a esfacelar a partir do final dos anos 70. Uma prova que vai levar, que a Comissão da Verdade é uma consequência disso, é a lei da anistia. O que é a lei da anistia? É uma lei instituída em 79, que institui o fim da perseguição política, pelo menos na teoria, e possibilita que os exilados políticos voltem ao Brasil. Tá? Que foi uma lei articulada pelos militares, muito pressionada pelos movimentos populares, pelos movimentos de defesa dos direitos humanos, que ela encurralada, ela faz essa lei. Depois, logo que sai essa lei, entre 79 e 85, a Igreja de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes e o pastor presbiteriano James White, eles produzem um dos dossiês mais impressionantes que tem sobre a ditadura, que é o livro Brasil Nunca Mais, que foi produzido logo no finalzinho da ditadura, que mostra como funcionava o aparato repressivo, quem que eram os perseguidos, como que se deu todas as torturas, como se davam todos esses crimes, essas violações aos direitos humanos. Tá? Então, quem não leu, é leitura muito difícil de fazer, porque ela é muito cruel, mas importantíssima para conhecer essa parte da história brasileira. Depois que ocorre a publicação desse livro, ele só apresenta o que aconteceu. Era um período muito tenso, ele não podia apresentar nomes, quem fez o quê. Né? Essas pessoas que faziam esse trabalho corriam risco de vida, ainda. Então, é um relato, mas ainda um relato muito cuidadoso para falar o que estava acontecendo. Depois, no período democrático, em relação aos crimes cometidos nesse período, houve avanços parciais, aos poucos, mas que foram avanços extremamente importantes, desde o governo Collor. Mas o principal avanço começou no governo Fernando Henrique Cardoso, com a publicação, com a implantação da lei que cria a Comissão de Mortos e Desaparecidos. E o que essa comissão, criada em 1995, ela vai fazer? Ela vai fazer com que o Estado estude quem foram as pessoas perseguidas, estude quem foram as pessoas mortas nesse período e se responsabilize por esses crimes. Ou seja, o Estado assume quem cometeu esses crimes. Tá? Essa comissão, que durou 11 anos, produziu esse dossiê, que é o Direito à Memória e à Verdade, que traz o relato, um dossiê mesmo, de todas essas pessoas que foram torturadas nesse período. Já foi um avanço extremamente importante. Porém, um grande avanço que está em debate hoje aliás, foi um dia extremamente importante para isso, foi a criação da Comissão Nacional da Verdade. Qual que é o avanço? Muita gente criticou a Comissão Nacional da Verdade, mas ela traz avanços. Qual que é o avanço que ela traz? Duas coisas. Primeiro, a Comissão da Verdade, ela vai, além de falar o que aconteceu, ela vai tentar nomear as pessoas que cometeram esses crimes. Ela vai tentar, através de documentos, através de relatos, depoimentos, sistematizar quem foram os culpados. O que isso significa na prática? Se no governo FHC, no governo Lula, o Estado se responsabilizava pelos crimes, com a Comissão da Verdade, a responsabilidade deixa de ser o Estado, que é um ser abstrato, e passa a ser pessoas que cometeram verdadeiramente esses crimes em nome dos Estados. O que a Comissão da Verdade ela pode fazer? Duas coisas importantes. Ela pode acessar qualquer documento, com qualquer grau de sigilo que tenha, apesar que a gente sabe que muitos documentos foram queimados, alguns militares levaram para casa, que é algo extremamente complicado, que é a ocultação de documento, é um problema gravíssimo, e ela pode requerer que os torturadores, as pessoas desse período, vão depor. Tanto que hoje um dos maiores torturadores desse período foi a Comissão da Verdade, que é o Carlos Alberto Brilhante Ussa, que foi a Comissão da Verdade e depôs. Tá? Então, o que a Comissão da Verdade trouxe? Ela vai dizer quem foi.
lógico, ela tem a possibilidade de punir essas pessoas? Não. Ela vai apenas dizer quem foi que cometeu esses crimes. Qual que é a possibilidade de punição? Há possibilidade de punição? Sim, por vários métodos e por várias vias. Primeiramente, a gente pode lembrar que aqui na Argentina, ao nosso lado, no Chile, houveram punições importantes. 200 militares estão presos na Argentina por causa de crimes cometidos lá na Argentina, que eram crimes gravíssimos também. Eles amarravam pessoas e jogavam no meio do oceano, sequestravam filhos de militantes, que eram crimes extremamente graves e extremamente cruéis. Então, se é possível punir nos outros países, também é possível punir aqui. Como que a gente pode fazer essa punição? De duas formas. Uma das formas é alterando a lei da anistia. E como que pode ser feita essa alteração da lei da anistia? Uma tentativa é no próprio Supremo Tribunal Federal. A OAB, em 2007, ela entrou com uma tentativa de mudança da lei, só que essa mudança da lei, ela perdeu, por 7 votos a 2. Né? Apenas o Lewandowski e o Aires Brito que tiveram a coragem de se pronunciar a favor da mudança da lei da anistia. E o argumento é muito triste, o argumento que os que eram contra a mudança utilizaram, falando que o Brasil era um país da concórdia, que era um país da amizade, e que aí a gente muitas vezes entende por que a impunidade ela permanece, porque essa coisa de concórdia, que a gente não pune, não tem uma justiça realmente forte dentro dessa questão. Outra mudança é a mudança através do Congresso, que a nossa deputada pode explicar muito melhor como estão os trâmites a respeito disso. E também há uma outra questão importantíssima que o Ministério Público Federal aponta como possibilidade de mudança, que eles dizem, eles atuam na seguinte linha. A lei da anistia, você trabalhar nas brechas dessa lei. Como que funciona isso? Primeiro, os militares, eles não foram anistiados, porque eu não posso me auto-anistiar. Isso seria um contrassenso. Eu não me auto-anistio, eu cometo um crime e eu me auto-anistio. A anistia é para quem era perseguido político. Então, uma das atuações é essa. Outra questão é a seguinte: alguns crimes, como o crime de tortura, tanto pela ONU como pela Comissão Interamericana da OEA, são crimes que são imprescritíveis, ou seja, são crimes que a lei da anistia não pode cobrir, porque são leis que têm que ser julgados porque eles não prescreveram. Outra questão são os próprios desaparecidos políticos. Se uma pessoa ela foi sequestrada pelo Estado, pelos militares, e encontra-se desaparecida, esse crime não terminou. Esse crime ele permanece até hoje. Então, há várias tentativas de mudança dessa lei, vários caminhos. Só que o principal caminho para a mudança, acredito eu, independente de qualquer que seja, é a pressão da sociedade, a pressão dos vários setores, das várias categorias, da mídia. É que é complicado porque a gente sabe que a mídia, muitas vezes, ela não divulga isso como deveria divulgar. Né? No caso do Mensalão, a gente via de manhã à noite os julgamentos. No caso da questão da lei da anistia, você escuta um comentário ali, é uma notícia que parece que não importa muito, porque a gente sabe que se a gente for a fundo, muitos setores da mídia, muitos jornais, muitas televisões tinham colaborações com esses grupos. Então é algo que não interessa muito para os setores da mídia. Tá? Só para terminar, eu gostaria de sacar duas questões relativas que parece que, além dessa questão que a ditadura militar ela produz toda uma sequela nas vítimas, na história brasileira, ela produz sequelas nos direitos humanos atuais. Tá? Isso é uma questão que é uma permanência da história brasileira, mas principalmente da ditadura. Né? Essa, por exemplo, a quem mora na periferia sabe muito bem que a lei da inviolabilidade do lar, que sua casa não pode ser invadida pela polícia ou por quem quer que seja, essa é uma das leis principais da Constituição. Porém, é isso que acontece? Não é isso. Se você não precisa nem morar na periferia, se você ligar a televisão, naqueles programas de policiais, lá mostra eles invadindo casa sem autorização nenhuma. Por quê? Isso vem um pouco, aliás, muito da ditadura com aquela coisa. O policial, muitas vezes, ele se acha como o detentor dos direitos e da lei. Ele faz e acontece. Ele está acima da justiça, ele está acima das leis, para conseguir o objetivo dele.
dele. Isso é uma prova cabal de como que a democracia brasileira ela ainda engatinha, os direitos humanos ainda engatinham. Domingo passado, passou no Fantástico, né, no Rio de Janeiro, um helicóptero, né, atrás de um traficante, e que ele começa a metralhar um bairro inteiro, né, de onde tinham trabalhadores, onde tinham crianças, e os policiais defendendo aquela atuação. Claro que esse tipo de atuação não ia acontecer em Copacabana, em Ipanema, nos Jardins. Provavelmente não. Mas esse tipo de atuação é uma atuação que permanece da ditadura, onde eles acreditam que são a justiça e que estão acima do bem e do mal, porque eles têm uma farda ou porque eles têm o poder na mão. Eles são servidores como qualquer outro servidor e todos os servidores devem obedecer à lei. Tem até um caso curioso, né, que em Portugal, uma senhora, ela faleceu e ela ficou 3 meses trancada dentro de casa. Os vizinhos, depois de 3 dias que ela não apareceu, os vizinhos chamaram a polícia e a polícia falou assim: a gente não tem mandato para invadir a casa. Ela tem algum familiar para entrar com mandato? Aí foram achar um familiar, depois de um certo tempo que morava longe, depois de 3 meses, com o mandato na mão, que eles invadiram a casa e entraram na casa e perceberam que ela estava morta. Porque a justiça, por mais complicada que ela seja, as leis elas não podem, elas estão acima das questões pequenas. Você não pode desrespeitar a lei. Tá? Então, são questões que mostram a diferença entre uma democracia que funciona e uma democracia que ainda anda a passos curtos. Outra questão importante, quando saiu o próprio filme Tropa de Elite, que foi bem mal entendido, tanto pela crítica quanto por muitas pessoas, falavam, tanto que o Tropa de Elite 2, ele fez esse filme para falar, olha, o que eu quis dizer era isso, né? É ruim quando a gente tem que falar o que a gente quis dizer, né? Mas por que qual foi o problema? Muitas pessoas, quando viam uma polícia que prendia, uma polícia que matava, que atuava, que não era corrupta, aplaudiam. Só que, numa democracia, não é a polícia que resolve os problemas, é a justiça. Então, o que tem que ocorrer é um fortalecimento da justiça, e não do poder da polícia ou de quem quer que seja. Tá? Então, esses problemas são problemas que decorrem de toda a história que a ditadura militar trouxe muitas permanências, né? Muitas sequelas para nós hoje em dia. Só para terminar, por que é importante discutir a ditadura brasileira? Né? Na Alemanha, onde tem o campo de Auschwitz, que os judeus foram, milhões de judeus foram, né, mortos, tem uma frase que diz mais ou menos o seguinte: se aconteceu uma vez, pode acontecer de novo. Não é que, lógico, vai voltar a ser uma ditadura. Nenhum fato histórico ele se repete. Só que é um perigo, porque muitas vezes a gente começa, se não entende a história, se não compreende o que foi a ditadura, os valores que foram perdidos, que foram acachapados nesse período, se a gente começa a perder a dimensão do que foi aquele período, às vezes a gente escuta por aí, na ditadura que era bom, na ditadura não tinha corrupção, na ditadura tinha ordem, não tinha essa bandidagem. Então, quer dizer, é um discurso extremamente perigoso, porque a gente muitas vezes, perde essa dimensão da catástrofe, né, e da crueldade que foi esse sistema no Brasil. Lógico, havia ordem. Né? Qualquer coisa você ia lá e matava. Os meios de comunicação estão censurados, então ele dá uma impressão de ordem. Só que, na verdade, é uma ordem que mata, é uma ordem que trabalha em cima da repressão. Né? E aí muitos argumentam duas coisas. Muitos argumentam o seguinte: se nós investigamos os crimes cometidos pelos militares, temos que investigar também os crimes cometidos pela esquerda. Só que os crimes ou as violências que a esquerda cometeu já foram punidos. Eles já foram presos, já foram torturados, e a própria lei da anistia, ela não anistiou quem cometeu crime de sangue, crime de sequestro. Houve apenas uma redução de pena. Então esse é um argumento, muitas vezes até a mídia, a própria Folha usou esse argumento, que utiliza às vezes para deixar o debate sobre a punição verdadeira de quem são os culpados meio nebulosa, para colocar a opinião pública um pouco contra essa comissão da verdade. Né? Então, como é importante falar, não é revanchismo. Você fazer justiça da sua história é você consolidar o presente, e como diz a ensaísta argentina Beatriz Sarlo, se você não julga, se você não faz justiça da sua história, você está afrontando a própria democracia. Muito obrigado.